Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. Opinião em debate desta noite tem um tema super importante para a sociedade. Qual a visão da OAB sobre o novo projeto de lei anticrime? Para analisar e discutir esse importante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. A doutora Alessandra Nardini, advogada e membro da Comissão de Direito Criminal da OAB. O doutor Luiz Cláudio Veiga Braga, desembargador criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O doutor Roberto Serra da Silva Maia, advogado e professor da PUC e também diretor tesoureiro da OAB. Bom, eu quero pedir à técnica, pode tirar esse BG, deixar o sem BG agora, porque ficou muito lindo. Meus parabéns pelo BG, mas ele pode ser retirado quando nós discutimos o assunto aqui no nosso programa. Bom, doutor Roberto Serra da Silva Maia, o senhor pode, em algumas pinceladas, introduzir o assunto e dizer que, em linhas gerais, o que pretende este projeto do Moro? Ou esta é uma medida, né? É um projeto ou uma medida? Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas, os cumprimentos à doutora Alessandra Nardini, doutor Luiz Cláudio, Zeval, os telespectadores. Na verdade, esse projeto, na visão de quem o apresentou, que é o ministro Sérgio Moro, ele tem um escopo de tratar sobre a segurança pública. É um projeto por ele apresentado que visa alterar nada mais nada menos do que 13 legislações penais e processuais penais e, na visão dele, visa alterar o sistema de justiça a fim, sobretudo, de combater a corrupção. Então, em síntese, seria esse. Tudo isso embalado num discurso de que tais propostas também amenizariam o grande problema de segurança pública que nós vivemos no país. Mas essa é a visão do ministro, que não é necessariamente a visão da OAB e certamente iremos debater aqui inúmeros aspectos desse projeto. Perfeitamente. Doutor Luiz Cláudio Veiga Braga, o senhor que é desembargador, muito experiente, com uma excelente reputação, assim como os demais, o senhor chegou a se debruçar sobre esse projeto? O senhor tem uma visão particular dele? Ele tem coisas muito positivas, alguns senões, ou é um projeto que o senhor acha que não deve andar como o ministro da Justiça, Moro, quer? Bom, a todos o meu cordial boa noite. Eu tenho algumas observações depois de ter maior proximidade com o projeto e a feitura de algumas críticas. O projeto, em certos aspectos, ele tem compromisso com desacerto. Há pontos ali que devem ser excluídos, cortados, alijados do projeto, porque estão mal ajambrados, estão mal resolvidos, estão inseridos em contextos que não devem ser do projeto que foi concebido pelo ministro Moro. Um aspecto que me chama a atenção é que no Brasil nós temos uma profusão de normas e somos acossados a editar normas em momentos de crise. E esse projeto vem em momentos de crise. Crise da segurança, crise com o propósito de combater crime. E por aí o projeto comete os seus pecados, que ao longo desse debate vamos debulhar esses pecadilhos do projeto. Perfeitamente. Bom, doutora Alessandra Nardini, é claro que nós não podemos conviver com este nível de corrupção no Brasil, quer dizer, ninguém concorda com a corrupção. É claro que o nível de criminalidade do Brasil, principalmente em algumas cidades, ultrapassa mortes e assassinatos, mortes principalmente que são típicas de guerras fratricidas. Portanto, há realmente uma preocupação com a segurança muito grande. Acho que talvez um dos maiores problemas nacionais. Mas com isso, né, o doutor Luiz Cláudio tocou num ponto nevrálgico aqui, que é, será que por isso nós precisamos aprovar um projeto que depois nós possamos nos arrepender? Mas como está, não pode ficar, né? Então eu pergunto, a senhora analisa o projeto, ele deve ser totalmente abandonado, aprimorado? Como é que a senhora analisa isso? Boa noite, Rosenval, boa noite aos demais, boa noite, telespectadores. Eu entendo, Rosenval, pela minha visão,
que determinados pontos ali confrontam absurdamente a Constituição Federal, para começar. Transformar, eu não acredito que alguns pontos ali passarão justamente porque eles violam ali, né, garantias que estão na Constituição Federal. Doutora Alessandra Nardini, evidentemente que todos nós queremos que a corrupção seja resolvida com o tempo, não podemos viver com esse índice alarmante de corrupção. Nós temos aí no Brasil assassinatos que fazem com que o país tenha índices de assassinatos, de mortes semelhantes a guerras fraticidas no mundo, né? Mas será que isso compensa fazer alguma coisa que depois nós podemos nos arrepender? Como que a senhora enxerga essa proposta do Moro? Boa noite, Rosenval, boa noite aos demais, boa noite, telespectadores. Eu entendo, Rosenval, que o projeto, em alguns aspectos, ele realmente é bacana até. A gente tem essa visão, como cidadão, a gente espera realmente que haja uma diminuição nos índices de violência, né? Mas alguns pontos ali violam absurdamente, né, letalmente a Constituição Federal. E nós, enquanto juristas, operadores do direito, a gente não pode, eu não concordo com isso e tenho certeza que vários dos meus colegas criminalistas também não. A senhora poderia acrescentar rapidamente, nós vamos depois passar a analisar pontualmente o projeto, né, que é essa ideia do programa, um desses aspectos que viola a Constituição? Eu cito rapidamente, Rosenval, a questão de considerar o início do cumprimento da pena, por exemplo, antes do trânsito em julgado, em que o STF decidiu, mas é uma visão jurisprudencial, né, e transformar isso em lei seria violar, por exemplo, a Constituição Federal. Agora, doutor Roberto Serra, muito embora a doutora Alessandra talvez tocou um dos pontos mais assim que incomoda as pessoas e que os juristas falam uma coisa, o outro fala outra, porque, veja bem, é claro que esse trânsito em julgado tem que fazer alguma coisa para que isso não seja uma coisa indefinida, porque se for esperar que o trânsito em julgado se desenrole ou acabe, o final do túnel seja no Supremo Tribunal Federal, dificilmente um sujeito com muito dinheiro e bons advogados vai ser preso, porque ele pode infinitamente fazer coisas que nós sabemos que é possível hoje, né? Será que esse ponto, por exemplo, não é um ponto que, porque não tem, a lei não permite, né? Nós estamos fazendo coisas assim que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, assim não há um arranjo, né, para que isso pudesse atender a nação? Será que não seria o caso, por exemplo, de ter uma lei que diz onde deve parar a coisa para a pessoa ser realmente colocada atrás das grades? Bom, o assunto ele não é tão simples, mas eu acredito que a lei resolveria muito a questão definindo o significado de trânsito em julgado. Se a lei definisse o significado de trânsito em julgado, talvez essa discussão toda não iria avante. Mas o que nós temos? Nós temos uma Constituição que diz que ninguém pode ser considerado culpado senão mediante uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Mas não é essa a ideia da lei? Dizer onde? Com trânsito em julgado. Mas o que é o trânsito em julgado? Vem o Código de Processo Penal e diz que a pessoa só pode ser presa por um crime depois de uma sentença transitada em julgado. A Lei de Execução Penal diz a mesma coisa. E o Supremo Tribunal Federal, depois de uma discussão jurídica, entendeu que o trânsito em julgado poderia ser, a definição jurisprudencial do trânsito em julgado poderia ser flexibilizada a partir da decisão proferida por um tribunal de segunda instância. A partir dali, poderia o cidadão, ao invés de esperar o trânsito em julgado ou o esgotamento de todos os recursos pela defesa, por exemplo, iniciar o cumprimento de sua pena. Mas se nós formos transportar essa definição para o Código de Processo Civil, na esfera civil, por exemplo, a ausência do trânsito julgado possibilita a execução provisória daquilo que foi definido na sentença. E essa execução provisória termina, por exemplo, na penhora. Na esfera penal, a execução provisória da pena, ela já é propriamente execução. E isso feriria o conceito doutrinária e jurisprudencialmente firmado acerca daquilo que se denomina de trânsito julgado, que é um fenômeno no qual se depreende a ausência de recursos para combater a decisão e a sua eficácia. Bom, doutor Luiz Cláudio Veiga Braga, evidentemente que o doutor Serra já quer chamar o comercial já?
Pode ir? O doutor Serra falou uma coisa aí que para o homem comum parece que fica difícil de entender, né? Mas vamos tentar decodificar o que o doutor Serra está falando. Bom, será que a impressão que se tem, doutor Luiz Cláudio, é que o Moro está tentando resolver justamente isso. Nesse específico item, ele está tentando resolver isso. Ó, já que o Supremo Tribunal Federal disse que a pessoa pode ser presa, vamos fazer isso com que isso esteja na lei. Mas com todas essas nuances, o que poderia ser aprimorado na proposta dele para que o sujeito não possa, por exemplo, dar uma de Maluf e ficar aí a vida toda, no final, quando pegar o Maluf, nem vale a pena colocar o cara na cadeia mais, está com 90 anos, sei lá. Pode pegar essa coisa do Moro, nesse específico item, e aprimorar? O senhor vê alguma possibilidade? Não. Pois não, Rosival. O que me causa úlcera é populismo legislativo. O que se está se fazendo é um populismo legislativo. Por quê? Nós temos uma sociedade ávida por segurança. Veio essa indicação da execução provisória da pena com a condenação confirmada por tribunal de segundo grau e se traz agora, no que se pretende, esclarecimento para o âmbito do Código de Processo Penal no projeto Moro, quando a questão está afetada ao Supremo. Quem vai dizer quando e como se executa a condenação é o Supremo, porque é a temática de porte constitucional. E o que é que o Supremo já fixou? Condenação confirmada em segundo grau, porque os tribunais de segundo grau têm a soberania do fato e do autor, executa-se, porque os tribunais constitucionais não avaliam essa prova. Ora, o atual Código de Processo Penal já o diz. Agora se reafirma neste projeto que proclama a redenção do fim da criminalidade, quando o Supremo ainda irá decidir o que é execução de pena. Então estamos vendendo sonho para entregar pesadelo. Não vai se resolver a temática. Bom, esse é um assunto extremamente controverso, por isso que eu acho que esse programa é importante para esclarecer, inclusive você, telespectador que está aí em casa e quer, não está preocupado com firulas jurídicas, você quer andar na rua sossegado, não quer ter seu veículo roubado, não quer ter sua família assassinada, não é isso? Bom, antes do intervalo comercial, quero lembrar que a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos e é um instituto de neurociência e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Fica ali na rodovia BR-153, quilômetro 9, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, telefone 3282-7040. E a Credijur é uma instituição financeira da família dos negócios dos advogados de Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários com maior eficiência e menores custos. Telefone 3216-0102. E a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Tudo à pronta entrega. Atende às expectativas de construtores, arquitetos e consumidores. A Cerrado é a melhor que existe no estado de Goiás. Avenida Mutirão, número 2948. Telefone 3922-5600. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema qual a visão da OAB sobre o novo projeto de lei anticrime. Bom, doutor Roberto Serra, vamos falar para os telespectadores, porque a OAB não está indiferente a isso, porque não pode ficar. Né? Eu acho que a OAB é a entidade que constitucionalmente ela tem, inclusive até uma obrigação constitucional de colocar uma luz sobre os problemas jurídicos do país, além deste programa aqui, que nós vamos disponibilizar nas redes sociais, aí no YouTube e tudo mais, vai ter uma audiência pública sobre isso, não é? Exatamente, Joséval. Na verdade, eu fui designado pelo presidente Lúcio Flávio para ser o relator de um projeto, digamos assim, sobre o tema. A partir de uma visita que nós fizemos ao Senado Federal, lá em Brasília, nós definimos por instalar essa audiência pública. E aí ocorrerá no próximo dia 4 de abril, agora, na próxima semana, a partir das 19 horas, no auditório Eli Alves Forte, lá na OAB, atrás da Polícia Federal, uma audiência pública onde estará presente o desembargador Luiz Cláudio, a doutora Alessandra Nardini, deputado federal Valdir,
os nossos senadores da República, dentre outras autoridades, para discutirmos exatamente esse projeto. A partir dessa discussão, que é aberta à sociedade, eu irei fazer um relatório, submeter esse relatório com opinião pessoal, colhido todas essas informações, ao Conselho da OAB, e aprovado esse relatório, nós iremos encaminhar ao Conselho Federal, para que o Conselho Federal, que já está gestionando e debatendo esse assunto lá em Brasília, utilize desse instrumento como algo de fundamentação para poder levar até os nossos deputados para essa questão ser melhor debatida. Só uma curiosidade, isso é uma iniciativa da seccional da OAB de Goiás ou de todas as seccionais? Algumas seccionais, como por exemplo a de São Paulo, realizaram audiência pública sobre o tema. Mas aqui no Centro-Oeste, eu acredito que, aqui nessa região central, acredito que nós estamos sendo a primeira seccional, a pioneira. Perfeito. Agora, doutor Luiz Cláudio Veiga Braga, desembargador criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, este assunto, o senhor entende, com a sua experiência, que ele está sendo discutido à luz do que interessa para os propósitos brasileiros de combater a corrupção e a criminalidade, ou tem algum viés ideológico, porque fala-se muito na internet, agora ela é um celeiro para qualquer um falar qualquer bobagem que quiser. Hoje mesmo saiu uma fake news falando que havia um decreto acabando com o exame da ordem, e é mentira, não existe isso, não acredito que isso acontecerá no Brasil, Deus queira que não. Mas você acha que pode ter algum viés ideológico, como diz na coisa, o pessoal está contra o Moro, porque o Moro é o ministro do Bolsonaro e o presidente da OAB federal, né, espalhou-se pela internet também que ele era um sujeito que tinha um viés ideológico. Tem a possibilidade de nós estarmos discutindo algo só ideologicamente? Não. Olha, esse projeto tem que ser melhor debatido e com maior largueza. A ordem assume uma posição de vanguarda e por justa razão. Agora, a comunidade jurídica tem que enfrentar essa questão para identificar que há pontos no projeto Moro que não deixam de ter a influência ideológica ou a influência protecionista para certos segmentos. A exemplo de definição de excludente criminalidade para absolvição quando o crime é praticado por agente de segurança policial. E isso vem bem à imagem da política que o atual presidente tenta implantar. Então, é perfeitamente possível fazer-se essa identificação de que há um ingrediente ideológico no projeto. A crítica que eu faço, que eu vejo no ministro Moro, o homem certo no lugar errado. Porque é um homem que vem da jurisdição e passa a exercer uma função, uma atividade política. E aí passa a se entregar a este populismo para tentar administrar e dar a resposta política para alguém que não tem essa formação. E concebe um projeto cheio de pontos que merecem a crítica. E crítica eu faço. Perfeitamente. Doutora Alessandra Nardini, quer dizer, é possível dizer o seguinte, o que nós vamos fazer, o que se pode fazer com o projeto do Moro? Eu acho que ignorar completamente a necessidade de aprimorar certos pontos brasileiros, acho que não seria o caso, não é? Então, porque é o Moro, tem ideologia, acabou. Vamos colocar esse projeto inteirinho no lixo. Aprová-lo de forma irresponsável, eu acho que ninguém em sã consciência quer. Qual é a função? É essa mesmo? Quer dizer, então vamos pegar aquilo que existe de bom no projeto, fazer, ou o senhor acha que é tipo desprezar o projeto? Concordo plenamente com o desembargador Veiga Braga. Eu acho que precisa ser maior discutido, isso precisa ser profundamente discutido, inclusive pela população. É preciso que haja uma consciência. O projeto, por exemplo, ele fala de uma excludente de ilicitude, não só da questão dos agentes de segurança, mas ele coloca a possibilidade, por exemplo, do policial, da autoridade policial, deixar de prender uma pessoa que está em legítima defesa. Veja, naquele momento nem se instaura inquérito. Como é que se prova no processo penal hoje que uma pessoa agiu em legítima defesa? É preciso que haja o devido processo legal. É lá dentro, diante das provas, é que
se mostra se agiu em legítima defesa ou não. Nós sabemos que hoje existe aí um risco muito grande de um agente público ser corrompido. Então, imagine quantas pessoas não estariam livres justamente porque vão alegar que agiram em legítima defesa, já que não há processo para essas pessoas. Né? Isso é um risco muito grande. Tá, eu vou entrar assim no âmbito do homem comum, certo? Jeito que não entende sustentabilidade de direito. E com alguma experiência de ter vivido fora do país, em pelo menos 3 países, durante algum tempo. Por exemplo, doutor Roberto Serra, nos Estados Unidos, que é um país que eu posso citar, se um sujeito estiver dentro da casa dele e entrar um ladrão dentro da casa dele, ele pode atirar no cidadão que ele não vai ser preso de forma alguma. O delegado vai lá e dizer, não, foi legítima defesa, o sujeito entrou na casa dele, invadiu a casa dele, e realmente acontece isso. Que o Moro vai falar, estou simplificando um pouco, mas exatamente, ele não vai a júri, não vai a nada. No Brasil, teme-se que, por exemplo, o sujeito que está na casa dele, o ladrão invade, ele tem medo do sujeito estuprar a mulher dele e matar a família dele, ele atira no sujeito e ele vai penar muito. Será que não é um momento de nós analisarmos este tipo de caso? Não é isso que o Moro quer? Quer dizer, pegar o cidadão de bem, permitir que o cidadão proteja a sua família? Bom, não é bem assim. Não é bem assim. Né? Como é? O sistema brasileiro é um sistema fulcrado no que se chama de civil law. É um sistema positivado. O judiciário ele atua lastreado em leis. Lá nos Estados Unidos, o sistema vigorante é o common law, é o sistema de consulta. Mas, lá nos Estados Unidos, quando ocorre uma situação como essa, o cidadão é processado sim, mas ele é absolvido. Mas ele não é levado para a delegacia, mas ele não foge do devido processo legal. O processo ele existe para apurar esse fato. Esse projeto do Moro, o que ele traz, foi citado aqui pela doutora Alessandra Nardini, não é necessariamente excluir o cidadão da responsabilidade, não. É evitar que o delegado tenha uma discricionariedade ao lavrar o auto de prisão em flagrante contra alguém que ele perceba que teria agido em legítima defesa. Não significa dizer que esse cidadão vai ficar isento do processo. Simplesmente que ele poderá não vir a ser preso, por exemplo, em flagrante, uma vez constatado de pronto que ele teria agido em legítima defesa. E o processo ele existe para isso mesmo. Mas ele existe para apurar. Isso não seria bom, então? Inclusive, é até interessante porque alguns delegados, os delegados um pouco mais avançados no seu tempo, eles já deixam de efetuar a prisão em flagrante porque não houve, pelo menos no primeiro momento, a configuração típica de um crime. É claro que não é o delegado que decide isso, é o juiz. Mas esse projeto, ele veio colocar um toque de legalidade nessa possibilidade que já vem acontecendo em alguns casos bem restritos, na prática, do delegado não impor a prisão em flagrante de alguém que ele perceba ou ele verifique que agiu em legítima defesa. Esse, para mim, não obstante o posicionamento da doutora Alessandra, não é um dos principais aspectos que eu entendo, pelo menos a priori, como negativo nesse projeto apresentado. Tem outros que são bem relevantes. Doutor Luiz Cláudio, como isso parece que é uma coisa que vem diretamente assim, eu estou lá com a minha família e puxa vida, o sujeito está lá, vai entrar na minha casa, já entrou. Hoje, o que acontece? Se eu matar um bandido drogado que entrou na minha residência e eu visivelmente transtornado e eu matar esse cidadão, o que na prática hoje acontece e o que o Moro quer que aconteça? O que acontece hoje? Rosival, não se reinventa a roda já foi reinventada. Hoje, assim como ontem e como será amanhã, aquele que pratica um ato em legítima defesa ou nas circunstâncias de excludente criminalidade será fatalmente absolvido da acusação. O projeto não inova nesse aspecto. O projeto tem seus pecados em outros pontos. Trazer isso para a ideia da população que agora o homem de bem pode se defender e que isso não vai arrastá-lo para uma apuração do fato é vender ilusão. É vender ilusão, porque há necessidade de uma regularidade na apuração e chegar-se à conclusão de que ele efetivamente atuou em circunstâncias que permitiram que ele atuasse. Agora, qual é a crítica que eu vejo no aspecto? O delegado tem uma formação e uma atividade investigativa. Quem exercita ou formula juízo sobre circunstâncias de ocorrência em
casos de excludente de criminalidade é a autoridade judiciária, não é o delegado. Como atribuir-se ao delegado de polícia uma atividade que é inerente à atividade da jurisdição ou do juiz? Dá-se ao delegado para que formule o juiz e diga: esse cidadão atuou, mas atuou de forma tal que ele está acobertado pela excludente criminalidade da legítima defesa e por isso eu deixo de colocá-lo recolhido à unidade prisional. Quer dizer, hoje então, vamos só esclarecer o texto. Hoje, se um homem de bem, o desembargador está lá na casa dele, o sujeito entrou, não teve jeito, o desembargador entra em luta corporal com esse lá, o desembargador acaba por, em vez de morrer, mata. Não é? Hoje já é possível que aconteça o reconhecimento de que atuou de forma autorizada pela lei. O que não se permite hoje, e o projeto traz para o âmbito dessa reformulação, é que o delegado diga: esse atuou em legítima defesa e logo eu o coloco em liberdade. Quem coloca em liberdade ou mantém a prisão é a autoridade judiciária. Autoridade judicial. A diferença é essa, não é? Esse é um ponto de destaque de diferenciação no projeto. E eu imagino que as críticas, para encerrar aqui este bloco, possa ser no seguinte sentido: é preciso mesmo ter um critério dessa investigação, porque suponhamos que o sujeito não gosta do cunhado, não sei de quem. Aí ele pega e diz que o sujeito invadiu a casa dele, cria ali uma situação que o permita dizer que foi assim. É preciso investigar se foi mesmo. Foi, então pronto, né? Agora, se você facilita isso de uma forma muito flexível, pode ser que nós, ao invés de corrigirmos injustiça, que é o que nós não queremos, né, e nós passamos a permitir mais assassinatos, né? Me parece lógico que a crítica é plausível. Se me permite, né? Rosenval, nós temos uma tendência de fazer comparações, por exemplo, com os Estados Unidos, como aconteceu aqui, mas o Brasil ele precisa melhorar muito esse aspecto cultural. Nós ainda padecemos muito desse jeitinho brasileiro que complica muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a questão da pena de morte, aqui nós não temos. Né? São situações diferenciadas. Quando nós falamos de responder a um processo e dando essa atribuição, né, ao delegado, dele já definir se a pessoa agiu ou não em legítima defesa, colocando, por exemplo, a questão da autoridade policial ou dos policiais que estão em confronto, dando a ele essa condição de matar, por exemplo, a gente já ouviu inúmeros casos em que houve ali uma simulação de provas. Né? Então tem que tomar cuidado com essa cultura errônea do brasileiro. Podemos desdobrar essa análise, mas o tema é tão controverso, ele provoca emoções profundas, né? Porque quando você traz para o âmbito particular, você pensa assim, você traz para o âmbito do geral, você pensa assado, né? Por isso que acho que o assunto é tão passivo e tem que ser discutido. Vamos lembrar que o Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, é a escolha certa para administrar a conta corrente da sua empresa. Afinal, nela você também é dono e participa dos resultados com serviços e produtos essenciais para seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. E agora você, com o sistema Cicobi, faz lá, você entra para o sistema e pode ser sorteado em muitos carrões 0 km. E hoje não tem aqui a Águas do Bem, nós estamos sem água do bem, hoje temos só a água, é do bem também, mas não é a tradicional nossa. E a República da Saúde, olha, só tem azeite de oliva virgem, ninguém usa óleo na República da Saúde. Hoje mesmo eu fui lá degustar a comida da República da Saúde, um grande abraço à família da República da Saúde. Rua 89, no 655, setor sul, próximo ao Clube de Engenharia. Telefone 3942-6575. Voltamos já já. Volto com opinião em debate sobre qual a visão da OAB sobre o novo projeto de lei anticrime. Bom, doutor Roberto Serra, eu vou fazer aqui uma provocação necessária, o senhor vai entender por quê. Bom, algumas pessoas no Brasil dizem assim, não, a OAB não quer a aprovação do projeto do Moro, porque senão os advogados não vão ganhar tanto dinheiro quanto eles ganham, porque os advogados querem uma coisa bem flexível, para ele manter o sujeito fora da cadeia há muito tempo. É um corporativismo dos operadores de direito. Esta acusação, o senhor acha que tem alguma procedência?
Pelo contrário, eu acho que esse projeto Moro iria possibilitar o trabalho dos advogados e aumentar o trabalho dos advogados. Então é uma afirmação completamente sem nexo. Né? Ô Zé Val, em 2016, eu não sei se vocês se lembram, lá naquela ciclovia Tim Maia, lá no Rio de Janeiro, que ela desabou, salvo engano, 2 pessoas morreram. E aí chegou-se à conclusão de que a causa daquele acidente foi uma deficiência no projeto de construção daquela ponte. O projeto previa a construção de apenas uma viga para sustentar aquela ponte toda, e o projeto não considerou a questão oceanográfica para analisar o caso. É exatamente como eu, particularmente, vejo esse projeto do Moro. O problema da segurança pública, o problema da criminalidade, ele não está na lei. Tanto não está na lei que nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo. Se tenta, com esse projeto, alcançar, combater o problema pelas consequências e não pelas causas. Não se, em nenhum momento nesse projeto, se abordou políticas voltadas ao tráfico. O tráfico, dentro do ranking criminológico, digamos assim, está em primeiro lugar. A maior quantidade de crimes que o Brasil vivencia advém do tráfico. Em segundo lugar, os crimes contra o patrimônio, roubo, furto, estelionato. Em terceiro lugar, os homicídios. E esse pacote, ele basicamente diz respeito à corrupção, a crimes que está no último degrau do ranking estabelecido no país. Então, esse pacote, ele não trata do problema como deveria tratar. Ele recrudesce, ele criminaliza situações, desprezando completamente as causas do problema da criminalidade. Isso é uma tendência do Poder Legislativo, principalmente do Legislativo no Brasil. Basta nós vermos a edição da Lei dos Crimes Hediondos. Em 1990, criou-se a Lei dos Crimes Hediondos com a ideia de diminuir a criminalidade naqueles crimes altamente violentos. A criminalidade diminuiu? Pelo contrário, a criminalidade aumentou, de onde se pode concluir daí que a simples alteração legislativa não resolve o problema da criminalidade. Enquanto não se atacar efetivamente o problema, que está na superlotação e no caos vivenciado nos presídios, que está na ausência de distribuição igualitária de renda e outros aspectos de ordem social, nós vamos ficar aqui discutindo sempre medidas populistas, medidas recrudescedoras, com o viés de resolver um problema que não vai se resolver. Agora, doutor Luiz Cláudio Veiga Braga, eu acrescento aqui ao doutor Roberto Serra, antes disso, o seguinte: eu fiz um comentário na Record, eu estou lá na Record agora, no programa do Oloares, dizendo o seguinte: atenta-se muito pouco para o fato de que o álcool é um dos maiores fatores de criminalidade no Brasil. Mata a mulher, mata o filho, mata o colega no coisa, porque nós não fazemos uma política, como fizemos com o cigarro, de mostrar o quão nefasto é o álcool. Inclusive com crianças de 12, 13, 14 anos se tornando alcoólatras. Né? Feita essa observação, que você falou, nós não vamos nessa estatística, né? Evidentemente que esse caso aí do Moro joga o Brasil no que os americanos chamam de catch-22. O catch-22, não sei nem por que existe, mas como esse, correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por exemplo, se o Congresso Nacional, se os nossos legisladores não aprovarem o pacote do Moro, o Moro pode dizer, então tá, tentei. Tá vendo? Vocês são demagogos, são políticos, a OAB não quis, tá aí, eu não consigo combater a criminalidade porque eu não posso. Né? Se aprovar, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, o ônus da não aprovação da coisa, para o Moro, me parece que é muito tranquilo. Se não aprovar é porque vocês não fizeram o que eu queria, então pronto, eu não dou conta de resolver. Ninguém vai dar, né? É uma armadilha muito grande para a nação, né? E o povo pode ficar contra, o Congresso pode ficar contra a OAB até, não é? O senhor vê alguma lógica no que eu estou falando, não? Eu tenho essa preocupação e uma sensibilidade. O que o projeto me revela e me lembra do Estatuto do Homem, do Tiago de Mello. No artigo 1º diz, fica decretado que agora vale a verdade. O projeto Moro vem mais ou menos nessa linha poética para dizer, fica decretado que agora não haverá mais criminalidade. Não é assim.
Não é assim. E o projeto vende essa falsa ideia de que vamos exterminar ou vamos trazer a solução. Dr. Serra abordou sobre a posição no ranking de comunidade carcerária. A maior comunidade carcerária do mundo é a comunidade americana. Estamos importando no projeto um enlatado, que é o Play Bargain. O Play Bargain, o que é bom para os Estados Unidos, necessariamente não é bom para o Brasil. O Play Bargain indica, segundo os números americanos, de que 90% da população carcerária é resultado do Play Bargain, onde essa comunidade é formada por negros e pobres. O projeto visa a agilização da justiça e escarcerar as unidades prisionais. Vai se resolver com o Play Bargain? Porque pobre, negro, socialmente fragilizado, essa comunidade carcerária vai ser formada por essa população. Nós vamos entulhar essa população no sistema carcerário. Mais ainda? Mais ainda. Pois é, o Dr. Luiz Cláudio tocou que o americano chama pre-bargain, ou não importa, pre-bargain, não importa o termo, acho que até a gente devia aportuguesar isso para a pessoa entender, não é? É a possibilidade de fazer um acordo, entregando É a barganha pela confissão. Pela confissão. Admite a responsabilidade. Eu admito a culpa, você entrega quem para ele, não é? É. Então o americano faz o seguinte, não, você me entrega um cara top aí que eu libero o peixinho pequeno, entrega o tubarão para poder tentar resolver, não é? Mas aqui no Brasil o senhor teme que essa possibilidade de fazer esse acordo com mais facilidade possa aí colocar mais gente na cadeia, que não é essa a ideia, não é? Eu não tenho esse receio, eu tenho a convicção plena. Admito o seguinte, no Play Bargain, o que se faz? Ele assume a responsabilidade, a culpa pelo fato e negocia a pena. Logo, ele vai ter a condenação sem processo. Eu abro mão do sistema garantista para resolver um problema de agilização processual e de imposição de pena que vai significar o ingresso no sistema carcerário. Quem é que vai fazer esse tipo de negociação ou vai trabalhar com a justiça consensuada? Alguém de poder aquisitivo elevado, alguém socialmente destacado, vai fazer confissão e negociar a pena? Obviamente que não. São aqueles desassistidos, aqueles que estão sem o acompanhamento, às vezes, de uma defesa mais efetiva, e aquele que o assiste quer resolver o problema e extinguir aquele processo, vai fazer a negociação. E corremos o risco de uma imposição de penas, um processo regular, porque é da transação, e o ingresso no sistema carcerário, aumentando a população. Qual a solução que virá desse desfecho? Nenhuma. É interessante, doutora Alessandra Nardini, quanto mais a pessoa é versada no direito, né, se aprofunda nesse estudo do direito, mais questiona isso. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos a pessoa entende, mais ela acha, não, esse pessoal aí, na verdade, estão defendendo o peixe deles, porque hoje é engraçado, quem está defendendo isso? Por exemplo, o doutor Luiz Cláudio, que tem os olhos verdes, né, doutor Luiz Cláudio? E é um homem que esteticamente representa a classe branca, não é? E isso não é demérito para ninguém, está defendendo a possibilidade de pessoas negras e de camadas sociais menos favorecidas serem prejudicadas pelo projeto em si. E eu vejo pessoas realmente que são das classes sociais menos favorecidas dizerem, não, eu quero isso. Como é que se resolve um problema da nação onde que aparentemente quem está defendendo está falando em nome de quem acha que não é uma defesa plausível, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é chamar essa população para a gente pensar sobre o que pode ser feito em relação a quem já está no presídio cumprindo pena. Porque ninguém se preocupa com isso. Virou um depósito de presos. Nós não temos a prisão perpétua e nós não temos pena de morte. O indivíduo que está cumprindo pena hoje, um dia ele vai voltar para cá. Ele vai terminar o cumprimento da pena e vai voltar para cá. De que forma esse cidadão irá reintegrar a sociedade? Há alguma preocupação nesse projeto, por exemplo, do Moro? Não se analisou nada disso. Não se analisou. Se preocupou apenas em encarcerar. Então vamos encarcerar, vamos fazer um depósito de presos sem nos preocupar, porque é assim que funciona
na grande maioria, né, na cabeça da grande maioria. Vamos colocar lá, isso não é problema nosso. Deixa o indivíduo cumprir pena. Só que o brasileiro precisa se lembrar que aquele indivíduo que está cumprindo pena, uma hora ele vai voltar para cá. Então, é muito mais, eu defendo que é muito mais importante tentar ressocializar quem já está lá, aplicar para essas pessoas educação, porque a lei de execução penal chama de reeducando quem muitas vezes nunca foi educado. Hipocrisia, né? Porque o reeducando, uma óbvio, quem não sabe hoje que as penitenciárias e as cadeias são a universidade do crime é porque não conhece absolutamente nada dessa grande realidade. Pois não, doutor Serra. Se tiver ainda tempo, dentro dessa linha da doutora Alessandra, uma das alterações propostas nesse projeto diz respeito à organização criminosa. De acordo com o projeto, aquele que tiver sido condenado por integrar a organização criminosa e ficar demonstrado que dentro do presídio ele ainda continua participando de organização criminosa, ele perderia o direito de progredir de pena e de todos os benefícios da execução penal. Uhum. Essa proposta, ao mesmo tempo, desconhece o sistema de execução penal, porque retira a ressocialização esperada pelo sistema, e, a outro tempo, reconhece o caos do sistema prisional. Porque como se pode elaborar um projeto de lei que retira garantias e direitos de alguém, considerando que dentro desse sistema há a possibilidade de se integrar em organização criminosa? Detalhe. Como imaginar que o preso vai continuar sendo integrado à organização criminosa? Está reconhecendo a falência do sistema prisional. Porque mas se ele está preso... é uma verdade, né? Não, sim, mas agora está institucionalizada. O que o projeto deveria fazer era combater exatamente essa possibilidade. Exato. Criar políticas, estratégias para o combate. E não reconhecer o caos como reconhece e punir o sujeito preso ou apenado com a perda de benefícios da sociedade. E nominar ainda, né? Ele nomina as facções. Porque esse preso, se comprovado que ele integra a organização criminosa ainda preso, ele vai perder benefícios que propiciaria a ressocialização, em tese, teoricamente, e o retorno ao convívio social. Mas não adianta o sujeito ficar lá, mas continuar. Não, então vai ficar mais 10 anos, 20, 30, mofa na prisão, mas vai continuar liderando o crime de dentro da prisão. O problema não é a permanência dele lá, não é? Mas aí há um fato interessante. Eu acho que tinha que ter essa possibilidade do sujeito que não está fazendo nada de positivo, né? Mas tirar, eu concordo, é uma coisa a se pensar também, né? Podemos discutir isso no próximo bloco, pode ser? Dar uma analisada. A Implante Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Falar com o Dr. Jefferson, grande odontólogo, 3095-7592, na rua 144. E a Joyce Barbearia é a casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos, cabelo, barba, tratamentos faciais, podologia, um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. O Dr. Serra certamente que vai lá, porque ele sempre está esteticamente muito bonitão. Rua 1123, quadra 229, telefone 3988-6223. E a Academia Flectir é tudo de bom. Você vai lá, você fica em forma. Rua 58, número 183, Jardim Goiás. E na Subilte é o templo da beleza da mulher goiana, da mulher brasileira. Fundada pelo Sul, tem várias unidades em Goiânia. E lá na Rua 22, número 384, no setor oeste, fica a sede do Sul. Telefone 4012-1066. De volta com o programa Opinião em Debate, aqui nos nossos minutos finais, qual a visão da OAB sobre o novo projeto de lei anticrime. Muito rapidamente aqui, doutor Roberto Serra, mas o que fazer com esses caras que, poxa, os caras olha, nós estamos tendo problema aí, o Marcolas, chefões do PCC e tal, continua mandando de dentro da cadeia, mesmo no presídio de segurança máxima. Esse pessoal não tem que ficar com medo de alguma coisa, não vou, se eu fizer alguma coisa aqui, eu não vou sair nunca, não tem que fazer alguma coisa? Eu, particularmente, tenho dificuldade em compreender crime organizado dentro de sistema prisional. O sujeito, como o sujeito preso se organiza criminalmente falando? Nós podemos dizer que aquelas pessoas lá, sem camisa, de chinelo, com um revólver
38, dando tiro para lá e para cá, acompanha uma organização criminosa dentro do sistema prisional, se o sistema prisional é composto por organização criminosa ou por facções, o problema está no Estado. É preciso que se desenvolva urgentemente políticas para esse tipo de combate. Esse pacote, pelo menos no primeiro momento de análise, é claro que a partir da audiência pública isso será amadurecido, né, com certeza, esse pacote ele não atinge esse ponto sensível do problema da segurança pública. É essa a grande crítica da OAB. É isso que nós esperamos do governo. Nós gostaríamos que o governo, nos seus primeiros dias, desenvolvesse projetos efetivos que atacassem a causa do problema e não medidas paliativas que vai trazer aquilo que nós já conhecemos. Esses pacotes, essas medidas recrudescedoras, não são de hoje, Rosenval. Advém de muito tempo. E nós não resolvemos problemas. Nós temos a maior inflação legislativa do mundo. Nós temos mais de 1 milhão de artigos, mais de 100 mil leis. Nós temos uma inflação legislativa. Nós temos praticamente tipificação de todas as condutas humanas. Tudo praticamente é crime. Um sistema prisional abarrotado. E aí, o projeto de solução para os problemas do país é um pacote de medidas recrudescedoras, endurecedoras, que retira garantias, sem qualquer perspectiva de ressocialização e de se resolver efetivamente a segurança pública no país. Então, eu só tenho a entender, a perceber com tristeza a discussão legislativa desse assunto, mas nós temos que fazer o nosso papel, que é mostrar para a sociedade o entendimento que se deve ter sobre o tema. Agora, doutor Luiz Cláudio, então não seria o caso do OAB? Bom, tá, um projeto não é bom. O que a OAB preconiza? Então, o que nós podemos fazer? Dizer, não, olha, o problema, Moro, você não está atacando o que precisa. O que é a OAB, o que os juristas entendem que pode ser feito? Factivelmente falando. Quer dizer, o que eu posso fazer? Pois não. O projeto Moro tem um quê de Cazuza. Mentiras sinceras me interessam. Ele promete essa bondade e não vai entregar. Veja, torna inflexível para determinados crimes ou determinados autores o regime prisional. Ou seja, condenado, ele vai ter que enfrentar a masmorra. Ora, por que não se faz um sistema prisional, uma arquitetura carcerária com a realidade moderna, humanizada, com a segurança? Não é possível você dar essa anunciação de felicidade e solução de problema quando nós temos uma estrutura carcerária absolutamente falida, uma realidade que é controversa com aquilo que se busca como solução. Então, o projeto não traz inovação, inclusive com a possibilidade de receber a glosa do Supremo nesse aspecto, de não permitir flexão de regime prisional. Bom, qual a solução que nós teríamos para, se não trazer essa felicidade ou esse fim da criminalidade, resolvermos um problema no atacado e não no varejo? Ora, o Congresso tem um Código de Processo Penal lá, que está lá desde 2009. Tem 10 anos, debatido, discutido. Por que não se aprova isso? Por que não se traz toda essa legislação moderna, recente, com instrumentos novos, para resolver o problema do processo, ou pelo menos anunciar soluções? Por que precisamos fazer como Jaque o Estripador? Vamos por parte. Então, o projeto tem esses pecados. Tem pontos saudáveis? Tem. Por exemplo, diminuir o acesso aos embargos infringentes, que são recursos exagerados. Vamos diminuir, tem pontos. Mas eu vejo muito mais pontos desagradáveis que não vão trazer solução do que pontos positivos. Então, o anúncio é resolver o problema conjuntamente. A legislação toda, o Código de Processo Penal, editá-lo. Agora, doutora Alessandra Nardini, rapidamente, quantos minutos nós temos? Pouquíssimo? 3 só. O programa daria mais 2 programas, mas... Então tá, e para aqueles que dizem o seguinte, você não gosta das masmorras brasileiras, não, você não gosta do sistema prisional, acha que ele é infame, que ele é medieval, não comete crime. É simples assim, não vai para lá, né? O que dizer para essas pessoas que pensam assim? Veja só, as pessoas que estão lá, elas precisam ser ressocializadas. E as que não estão? Eu acho que é muito mais fácil a gente investir em escola do que investir em presídio. Não há uma preocupação em relação à juventude que está aí. Né? E hoje nós temos no sistema carcerário
bandidos lá, pessoas que estão lá na faixa dos 18 aos 25, 30 anos. 30 anos já é velho lá dentro do sistema prisional. Então nós pegamos ali um grupo de pessoas muito jovens e que não se investe em educação. Vamos construir escola, né? E lei por lei, eu vou te citar um exemplo. A gente cria lei, isso não significa que solucionou o problema. Nós tivemos a lei do feminicídio, né, colocando como qualificadora, né, no homicídio, e isso não eliminou a morte de mulheres. Tá aí, em caso de violência doméstica. Os brucutus continuam matando. Exatamente. Então é preciso que haja um trabalho de conscientização, uma mudança cultural, né, no Brasil. Perfeitamente. Eu concordo com a doutora em gênero, número igual. Bom, muito obrigado, doutor Roberto Serra, pela sua presença honrosa aqui, que deixa as mulheres que participam da equipe todas muito entusiasmadas. Ah, tá vendo? A Índia Poti eu falou também. Que fica mesmo, tá vendo? Ela fica mesmo. O doutor Luiz Cláudio Veiga Braga, que tem uma reputação fantástica, tenho amigos em comuns que sempre o elogiam pela sua lucidez jurídica. Doutora Alessandra Nardini também, que eu conheci agora, muito obrigado. E a minha consideração final é o seguinte: nós estamos no Brasil, me parece que muito claramente, com mentes muito lúcidas de brasileiros, percebendo onde está o problema. E muita gente tentando resolver o problema de uma pessoa que está na maior fedentina sem tomar banho, pedindo para usar perfume. Não adianta nada. Não vai ficar perfumada jamais, vai ficar uma mistura de odores que ninguém suporta. Então os problemas cruciais da nação brasileira me parecem muito claros. Nós precisamos de pessoas que tenham coragem de começar a resolvê-los. Porque se começar agora, pode ser que daqui 10 anos, 20 anos sejam resolvidos. Mas se nós continuarmos no Brasil fingindo que nós podemos resolver problemas com aquilo que é apenas um remédio temporário, evidentemente não vamos resolver nada. Então me parece claro que nós todos precisamos lutar para soluções que sejam mais duradouras e efetivas no Brasil. E discutir esta legislação, eu louvo a OAB por estar fazendo isso. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Eu acho que é por aí mesmo. Quanto mais eu converso, eu vejo isso. Porque eu vejo o outro lado, que os caras falam, os policiais estão loucos nesse projeto.